Cuia, Arinos, aonde quer que estejam essa de nossa corrente, que seja coligada em uma só força nessas horas e momentos. E neste momento saudamos aos nossos queridos mensageiros, os caboclos, os baianos, ciganos, pretos velhos, os índios, alguns padres e freiras, médicos, enfermeiros e enfermeiras. Pedimos a todos a estar presente, trazendo os medicamentos fluídicos do laboratório divino a cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades e os nossos merecimentos. E neste momento também saudamos ao nosso professor Cícero Edium. Pedimos a ele que esteja sempre presente, juntamente aos outros chefes de Alencar Tigreg, Dr. José dos Anjos e todos, ao lado do nosso irmão presidente Manuel Inácio, sempre levando as mensagens a ele para que ele possa nos estar orientando do caminho certo, da verdade que precisamos aprender e seguir na caminhada da espiritualidade. E saudamos neste momento aos nossos escolas, pedimos a eles a estar presente, trancando as ruas, circulando os nossos recintos, circulando as nossas searas, e não deixando que nossos irmãozinhos venham cometer mistificação e nem fazer joguete de nossos fracos aparelhos. E neste momento, faremos uma prece oferecida a Deus, a todos os santos, esses maravilhosos mensageiros que já se encontram presentes, aos nossos anjos de guarda, em abertura dessa live, nessa noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus. Que graças a Deus, que glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Neste momento, com a licença de Deus, com a licença do Salamandra e de todos os mensageiros-chefe, damos por aberto este trabalho na parte da matéria, esperando que seja bem-vindo e bem exibido nossos queridos mensageiros para fazer a abertura e a coordenação espiritual. Saudamos o santo anjo de guarda do nosso irmão presidente Manuel Inácio e ao santo anjo de guarda de cada S de corrente, de cada irmão que nos assiste nessa noite de hoje. Antes de eu passar a palavra, eu já peço, já nessa abertura, eu peço pela Tuane, filha da Renata, peço pela a minha mãe, pelo meu tio Antônio, o Padre Delcio também, que mexe vira está problemático, e por todos aqueles que necessitam. Peço para a tia do Luiz, a prima dele, por todos aqueles que o Sr. Davair pede, que o Sr. Zé Martins pede, o Sr. Carlos pede, por todos aqueles, a Maria da Glória, aqueles que têm a necessidade, que são milhares, que a gente não sabe nem o nome de todos, mas que Deus possa conceder os doutores espirituais, levar os medicamentos fluídicos do laboratório divino a cada um, de acordo com as necessidades e os merecimentos. Está entregue por aberto, Luiz, e a palavra está com você. Graças a Deus, nós agradecemos ao Senhor pela abertura do nosso trabalho, Sr. João. Que Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Nós gostaríamos de convidar o nosso irmão Allan Kardec para o seu evangelho. Boa noite, sou Allan, Pai de Cristo.
Boa noite, Luiz. Boa noite a todos da corrente. Que a paz de Cristo esteja conosco nessa noite. Vamos dar sequência às nossas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Já falamos do significado da expressão pobre de espírito, né? O que é preciso entender por pobres de espírito. Na semana passada falamos que todo aquele que se eleva será rebaixado. Fizemos um comentário das parábolas do Cristo nesse trecho. E hoje vamos estar comentando as afirmativas do Cristo e entendendo a afirmação: mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Porque Jesus ocultou seus mistérios e algumas das suas afirmativas a esses, ou porque eles permitiram que elas fossem ocultadas, né? Nós vamos ler a parábola e vamos ler alguns trechos do Evangelho para a gente fazer um breve comentário de cada trecho. Então Jesus disse essas palavras: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Isto está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Essa parábola consta lá. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela os dos céus aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Esse trecho do Evangelho aqui, ele nos deixa claro que para entendermos a mensagem do Cristo, para entendermos as mensagens que Deus nos trouxe através do Cristo, é preciso que estejamos despojados dos sentimentos que impedem esse entendimento, que é o orgulho, a vaidade, a presunção e, principalmente, a sensação de que sabemos tudo, de que não precisamos de nenhuma outra informação. Quando Jesus fala que permitiu revelar os seus segredos aos pobres de espírito, ele está dizendo que esses segredos, eles foram permitidos e tiveram acesso a eles e têm acesso a eles aqueles que abrem o coração para Deus, que abrem o coração para as coisas do céu, para os sentimentos melhores e mais nobres. Para isso, nós não podemos estar revestidos do orgulho. Nós precisamos estar ao contrário, sermos humildes e entendermos que o Deus é justo e que toda a sua justiça ela é praticada na sua plenitude na terra. Quando ele oculta não. Quando ele deixa de ter sua sabedoria e seus ensinamentos entendidos e acessados por alguns e permite que outros tenham acesso a esses ensinamentos. E aí nós entendemos que essa situação se dá por nossa culpa, e não porque Deus é injusto, porque Deus permite a uns e não permite a outros.
Ele permite a todos, mas precisamos nos preparar para ter acesso a seus ensinamentos, à sua sabedoria. Eu vou ler mais um trechinho para a gente seguir os comentários. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso na mão que atinge seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que o outro, porque esse momento está na minha conveniência. Então, muitas vezes nós entendemos assim, a doutrina espírita, nós percebemos que a doutrina espírita, ela é procurada por muitos e entendida por poucos. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes não é dado ao espírita, a nós, que somos praticantes e procuramos entender a doutrina, não nos é dado a necessidade de estarmos tentando convencer as pessoas. E o Cristo também não quis convencer, Deus não quis convencer. Na verdade, nós devemos nos convencer por nós, pelas nossas atitudes, pelas nossas necessidades. E nesse trecho aqui, ficou claro que é esse o objetivo da doutrina, que as pessoas se convençam pelas suas atitudes e pelas as suas provas. Então, muitas vezes, nós não devemos procurar convencer ninguém da verdade. A verdade, ela se impõe. E Deus, dentro da sua justiça plena, Ele está sempre colocando essa verdade à nossa vista. Agora, precisamos que estejamos despojados de sentimentos menores, de orgulho, de vaidade, para entender essa verdade. E ela é acessível a todos. Mas, normalmente, os simples e os humildes, que são aqueles que têm puro coração, é que acessam a ela e que procuram praticá-la. Os outros vão entendendo a seu tempo, mas não devemos buscar o convencimento de ninguém. E Jesus disse, cada um vai se convencer pelos fatos e pelas suas necessidades. Então, nós entendemos assim. Então, daí a doutrina espírita talvez seja, ela tenha praticantes poucos e admiradores muitos e necessitados muitos também. Mas isso não deve nos afetar, não deve nos incomodar, porque a cada hora, a cada tempo, chega o momento. E, principalmente, não devemos discriminar nenhuma crença por isso. Devemos, primeiro, quem procura a doutrina espírita encontra o consolo, independente de a qual crença pertença. E Deus deixa claro, Jesus deixou claro, que a caridade ela não tem bandeira e ela não tem credo. O credo principal dela e a bandeira principal é Deus, é estarmos buscando estar próximos de Deus e evoluir cada vez mais, combatendo os sentimentos menores em nosso coração. Eu vou ler um trechinho para concluir nosso comentário. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submeteram às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem.
com humildade, não aqueles que se creem mais do que ele. Aqui nesse final aqui ficou bem claro que a justiça de Deus é para todos, mas Deus está presente para aqueles que o procuram, que o entendem e que buscam entender a sua mensagem e a sua vontade. E ele não força ninguém, cada um vai a seu tempo, mas aquele que for mais compreendido, que for mais humilde, chegará mais rápido, mas todos nós vamos ter a oportunidade de evoluirmos espiritualmente, e a justiça de Deus é para todos, e as mensagens do Cristo também é para todos, mas nem todos procuram ela no seu tempo, cada um a seu tempo, e não devemos condenar ninguém por isso. A mensagem de hoje era essa, Luiz, e para a próxima semana nós vamos estar falando do orgulho e da humildade, que também são duas virtudes que são muito importantes para a sequência e para a nossa evolução espiritual. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Muito obrigado aí pela oportunidade, que tenhamos uma live de muito proveito. Está com você a palavra, Luiz. Graças a Deus, Solano. Nós agradecemos ao Senhor pela sua participação, pelas suas palavras e pelos seus protetores, por estarem te dominando, te dando essas lindas palavras que sempre nos ensinam muito sobre o Evangelho. Muito obrigado, Solano. Que Deus te abençoe e te pague pela sua caridade. Que assim seja para todos nós. Amém. Boa noite aos nossos irmãos da corrente. Eu cumprimento a todos que estão presentes e nós abrimos a nossa palavra aos irmãos que estão presentes, aquele que quiser fazer algum pedido de oração, fazer algum agradecimento, trazer alguma mensagem, nós abrimos a nossa palavra. Alguém gostaria de participar nessa noite de hoje? Rose, boa noite, Pai de Cristo. Boa noite, Luiz, Soalan, boa noite, Manel, boa noite a todos. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de nós que estamos aqui nesta corrente e aqueles que não puderam participar nesta noite de hoje. Hoje, todos os dias, Cristo vem, através dos nossos mentores espirituais, através dos nossos irmãos, dizer para nós que nós temos que, todo instante, tirar de dentro de nós a vaidade, o orgulho, e colocar dentro de nós a tranquilidade e nos espiritualizarmos a cada dia mais. Cada dia, a todo instante, nós precisamos viver a verdade. Qual que é a verdade? A verdade é viver aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Cristo colocou em nossas vidas. Jesus deixou o Evangelho, muito bem explicado pelo seu Alan. Deixou o Código Penal para punir as pessoas que praticam infrações terrenas. Mas também deixou o Código Espiritual para que nós possamos seguir, para que nós possamos buscar Deus para dentro do nosso coração. O Espiritismo é isso. É Deus vivendo em nós. É nossa transformação a cada dia. Nós não adianta ser espírita se nós não transformamos a nossa vida para a vida de amor e para servir ao próximo, para estender as mãos àqueles que precisam. A doutrina espírita vem e diz que a morte não existe e que a casa espírita tem por obrigação de ensinar essas pessoas que a morte é apenas uma transformação. O desencarne não é doloroso, porque o espírito parte de uma carne material fraca para o mundo espiritual, onde ela pode voar livre, sem as dores
físicas, sem as dores morais que esse mundo nos impede de viver. A doutrina espírita faz com que nós, seguidores, abrandemos o nosso coração, porque os espíritos de luz a todo instante nos ensinam a sermos melhores, a sermos luz no caminho dos irmãos que nos procuram. Nunca useis a doutrina espírita para maltratar os outros. Pegue a doutrina espírita, o código da doutrina, e use para o seu bem e para o de todas as pessoas que estão na sua família. Como é bom estender as mãos e dizer: dorme em paz, esteja tranquilo. Devemos, ainda no corpo da carne, afrouxar os laços que nos unem a alma ao corpo. Nós devemos estar no corpo, viver na terra, mas ao mesmo tempo devemos afrouxar esses laços. Que é isso? É deixarmos de ser muito materialistas, porque a vida a gente não leva nada. A vida, a gente só leva da vida aquilo que a gente faz. As coisas boas nós vamos colher, as coisas más também nós vamos colher. Então, devemos ser bastante compreensivos e começarmos a desapegar desse mundo material, que esse mundo é nosso. Nós estamos aqui como passageiros, aprendizes de um mundo onde todos nós temos que parar para pensar: o que está acontecendo com o planeta? O que está acontecendo com a nossa vida? Por que a espiritualidade toda hora nos cobra? E cobra bastante. Ela não bate, ela cobra. Você tem que ser bom. Você tem que melhorar. Você tem que buscar as bênçãos de Deus, porque senão você não vai ser feliz. Senão você vai procurar na matéria, no mundo material, coisas que você não vai encontrar. Você encontra a felicidade no reino de Deus, nas coisas sagradas, entendendo do mundo espiritual, entendendo que nós estamos aqui para aprender e que nós vamos deixar tudo, as nossas vestes, as nossas roupas, as pessoas que nós amamos, e vamos partir para outro mundo, sabendo que os laços de amor jamais se desfazem. Então, elevemos os nossos pensamentos a Deus e vamos pedir sempre a prática da caridade em nossos corações, para diminuir as nossas fraquezas, para diminuir a nossa falta de vontade de viver. Hoje, aqui na minha cidade, suicidou um senhor de 81 anos. Aí eu pergunto: tanta gente lutando para viver. Essa senhora que eu estava com ela no hospital está lá lutando para viver ainda. E esse senhor vai e se mata. O que leva uma pessoa a fazer isso? Será que existe justificativa para o suicídio? Ah, estava com depressão. Depressão, existe explicação para a depressão? Quando a gente tem Jesus no coração? E a gente começa a pensar. Hoje foi um dia de muita reflexão para mim. Uma pessoa no hospital, lutando para viver, e a outra tira a vida com as próprias mãos. E tanto desatinos que a humanidade ainda vive, atravessa, precisando de ajuda, precisando de tranquilidade, precisando de pessoas que transmitem a paz, precisando de pessoas que transmitem amor, precisando de pessoas que abraçam, precisando de carinho, precisando de aconchego. Tantas pessoas que precisam de luz nesse mundo. E é essas pessoas que nós pedimos a Deus nessas horas, a nós mesmos, que abrange os nossos corações e que nos dê força e paz, que nos dê luz e que nos traz mais serenidade para essa vida. Que nada justifica tanto sofrimento quando tem Jesus no coração. Nada justifica tanta dor quando tem Jesus
nas nossas vidas. Hoje, a pior coisa que existe é colocar a política na frente do ser humano. Primeiro é o ser humano, depois a política. Para que isso? Tantas desavenças? O que está acontecendo com o mundo onde o ser humano perdeu o sentido? É só Jesus para consertar. E nós, médios, rezando sempre para o planeta Terra, para que Deus tenha misericórdia das nossas almas, para que nós possamos nos identificar só com o bem, só com o amor, só com a paz, só com a luz de Deus. Nós temos o nosso perispírito. Esse perispírito, ele tem que transmitir para a nossa matéria a paz e a tranquilidade, a saúde, a força. Porque antes da pessoa adoecer, o espírito adoece, o perispírito adoece, e depois reflete na matéria, como uma doença, às vezes, que não tem cura. Então, sempre buscamos a Deus, sempre buscamos a presença desses mentores espirituais, para que nós possamos viver em paz. O pior que seja a vida, as dificuldades que passamos, Deus está presente nos nossos caminhos e que nada na nossa vida não... Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Que Jesus esteja no caminho de vocês. Vou só fechar aqui, Poder. De vocês, que proteja, que traz força e paz. Que seu Manel receba dos céus as bênçãos sagradas do universo superior. Que fiquem com Deus, fiquem na paz, fiquem na luz. Luiz? Amém. Que assim seja, Rose. Que Deus abençoe a você e te ilumine, te dê muita paz. Nós agradecemos do fundo do coração por essa linda mensagem que é traga por você, Mi. Muito obrigado. Que Deus te pague. Amém, Luiz. Graças a Deus. Aos nossos irmãos que estão presentes, sou da Havaí, boa noite, Pai de Cristo. Boa noite, Pai de Cristo. Boa noite a toda a corrente de Salamandra. Boa noite, São Manel. Entrando aqui rapidinho, só porque teve uma bênção de Deus na minha vida agora recente, além de muitas e muitas, a bênção da vida, da cura por 2 vezes ou mais que Deus me estendeu a mão, juntamente com o São Manel e os mentores espirituais. Agora, recentemente, eu tive uma surpresa muito, que foi inesperada. Quando eu passei com a terapia, era nas cordas vocais, portanto, eu sempre sou meio rouco, tenho tosse, sempre tenho tosse, a tosse repentina, então eu não, a garganta sempre tinha um arranhamento, uma coisa assim. Aí num dia eu conversando com o seu Manela, ele falou, não, pode ficar tranquilo, você vai recuperar. E agora em dia 23 de julho, a gente foi passear a nossa terrinha, assistir uma festa de reis, e lá o capitão me convida para ajudar eles a fazer a chegada do folia, porque faltava folião. E eu, muito inseguro, falei, ó, o que eu tiver no meu alcance de fazer, eu estou aqui para fazer. Logo ele me entregou um violão, me entregou uma camisa que é do uniforme da folia, e eu entrei, veio constrangido, mas falei, eu entreguei para Santo Rei, porque fazer de um instrumento. Aí saímos, fomos para a chegada, quando chegamos na casa da chegada, chegou a minha vez, eu entrei e comecei como nunca tivesse nada na garganta. Eu fiquei surpreso quando eu abri a boca, comecei a ajudar, comecei a cantar. Para mim, eu comecei uma emoção muito grande do tanto de tempo, há quase 2 anos que a gente está lutando, né, nessa recuperação, e eu tive essa surpresa muito agradável. Durante a folia, que ela dura mais ou menos 1 hora e tanto, eu consegui ajudar eles. Depois nós fomos para o terço. Não tive nada, graças ao poder de Deus, não tive nada. Então, eu estou aqui somente para agradecer a Deus, agradecer mais uma vez o São Manuel por essa bênção gloriosa que Deus concede a ele e ele transmite ela a nós. Eu recebi essa bênção muito grande na minha vida, de me dar mais segurança e de saber que a gente nunca está só. Porque outra coisa também que a gente fica bem claro que naquilo que o São Manelo fala para a gente, não existe coisa que seja impossível, porque quando eu estava bem rouco,
muita tosse ainda, ele falou para mim, não pode ficar tranquilo que você vai recuperar, você vai voltar ao normal. Então, ele comprovou mais a presença de Deus na vida dele, a presença dos mentores espirituais. Eu falo assim, é porque nós temos muita gente nova na corrente, tem muitas pessoas inseguras, e mesmo que não está na corrente, as pessoas são inseguras com o que ele fala, porque a voz dele é a voz de Deus através dos mentores espirituais. Então, quando ele fala, gente, para mim, nunca teve uma palavra que ele dissesse para mim que não fosse, ele não dissesse uma verdade. Sempre aconteceu como ele falou. Então, isso é para dar uma segurança aos nossos irmãos que estão na corrente, que tem a ansiedade, isso é comum, inseguro, até com a fala dos mentores espirituais, mas não precisa de ter isso, não. É preciso afirmar os pensamentos a Deus e acreditar que as coisas acontecem. Eu, por exemplo, acreditei que, como eu estava, como o Sumanel falou, tratamento médico não tinha, e eu falei, não, pode ficar tranquilo que você vai recuperar. E eu simplesmente confiei naquelas palavras, entreguei nas mãos de Deus, e os 3 reis já trabalhavam ocultamente por mim, e para quando fosse o momento certo, na hora certa, eu demonstrar que Deus sempre está presente na minha vida, que eu sempre tenho essa luz da espiritualidade dos reis do Oriente. Porque por muitos e muitos anos eu dirigi essa folia, ou outra folia, mas nunca deixei, sempre fui para ajudar essa na medida que eu podia, e é uma tradição que mora dentro de mim, mora no meu sangue. Então, humildemente, eu agradeço aos 3 reis do Oriente por esse presente que eles me deu nessa viagem. Além de visitar os parentes, muitas pessoas que muitos anos que a gente não via, ainda teve esse grande presente dessa recuperação da minha garganta, que Deus fez isso por mim através do Somanelli e dos mentores espirituais. É só isso, Luiz, somente um agradecimento, uma gratidão eternamente aos 3 reis do Oriente, porque eles são coisas que passam pela vida da gente, que fica marcada como uma história de tantas promessas que a gente já viu fazer com os 3 reis, e os grandes milagres aconteceram. Na época a gente não conhecia espiritualidade, o povo acreditava no milagre da promessa, e os 3 reis fez muitos milagres, até na minha vida mesmo. Eu comecei uma folia sem saber nada, e levei ela mais de 30 anos, eles me ensinando o tempo todo. Eu sei que até hoje eu não aprendi tudo, mas só uma eterna gratidão a essa grandiosa falange dos 3 reis do Oriente, e a gratidão também pelas palavras, pela presença do Mandela na minha vida, e também a toda a corrente, porque eu nunca pensei que eu fizesse nada só. Tudo que eu sei que eu fui independente de toda a corrente, de todos aqueles que teve a generosidade de coração para poder rezar uma Ave Maria e levar o pensamento a Deus e pedir por mim, tudo foram coisas que são muito válidas. Por isso, eu sempre confiei no poder da corrente, confiei no poder de todos os médios, porque eu sei que muitas pessoas de bom coração, que têm vontade de ajudar, é porque a corrente nossa é uma corrente de luz, uma corrente de caridade mesmo. Então a gente pode confiar. Então fica a minha gratidão por todos e Manel, que ele continua Deus, que essa luz ele diante de nossos olhos, que Deus abençoe, que nós conseguimos fazer. Em nossas vidas, em nossas correntes, para nos ensinar como nós vimos o tanto que ele ensinou a nós, tanto os médios de desenvolvimento como a nós, e nós precisamos valorizar isso, como ele sendo essa grandiosa luz, nós não podemos virar a costa para ele, que eu volto a repetir, e andar nas trevas. Que Deus abençoa o Sumanela, abençoa toda a corrente que sempre me ajudou, eu sei que sempre me ajuda, porque no momento que uma pessoa faz uma oração a todos os médios, eles estão me ajudando. Porque eu sempre sou dependente, porque nós todos somos dependentes, não sabemos tudo, nós precisamos sempre de aprender e precisamos sempre dessa ajuda de nossos irmãos, das pessoas, e precisamos até mesmo de nossos inimigos. Uma boa noite, um grande abraço a todos os nossos irmãos de corrente, onde quer que esteja, e uma boa noite, eu sou Manel. Boa noite, Luiz, palavra com você. Boa noite, sou Davaí. Que assim seja, que Deus escute todas as suas preces, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe ao Senhor e toda a sua família. Amém. Aos nossos irmãos da corrente, mais alguém gostaria de participar nessa noite de hoje?
Então, vamos todos nós elevar o nosso pensamento. Gostaria de pedir aos nossos irmãos, aos nossos mensageiros, ao Senhor Jesus Cristo e a Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, pelas irmãs Célia Veloso e Fátima Veloso, que são minha tia, está passando por um tratamento e que chegou a contrair agora um Covid e que precisa da nossa força, das nossas orações, para que sejam cuidados. Junto dela, queremos pedir por Alberto Pinto Coelho Júnior, Célia Pinto Coelho, Ângela Menezes, Zélia Veloso Lobo, Adalberto Lobo, Osman Simão de Melo Filho e Luísa de Azevedo Costa. Queremos pedir também por todos os nossos irmãos da corrente, pelos nossos irmãos necessitados e por todos aqueles... Oi? O senhor está falando, pai? Oi? O senhor está falando? Certo. E a todos aqueles que cada um de todos vocês pedirem, coloca nos seus pensamentos aos seus irmãos necessitados, aos seus irmãos em dificuldade. Coloca nos seus pensamentos a sua família, seus amigos, seus irmãos, aqueles que fazem parte da sua vida. Coloca no teu pensamento os teus colegas de trabalho. Coloca no teu pensamento todo o nosso país, o nosso planeta Terra. Que possamos, todos nós, beber da mesma água da vida. Água a qual Jesus Cristo nos prometeu. Água a qual temos bebido incessantemente, semana a semana, trabalho a trabalho, através do Evangelho do nosso irmão Solan, através das nobres palavras, das lindas explanações dos nossos irmãos, através do nosso grande mestre, Manuel Inácio Clemente. Temos bebido a água da vida, aprendido sobre a vida, sobre o Evangelho, sobre a presença e sobre a vida espiritual. Através de tudo isso, temos buscado e alcançado muita paz. E queremos que essa paz toque o coração de todos os nossos irmãos necessitados. E pedimos aos nossos nobres mensageiros, que presentes estão, para que abençoe a cada um de vocês que estão nos ouvindo. Porque vocês estão nesse momento ligados a todos nós, ligados ao nosso irmão Manuel Inácio Clemente, para se tornar um ponto de luz, para se tornar um ponto da presença de Deus, para se tornar um templo do Espírito Santo. Porque ao teu lado estará o Espírito Santo de Deus. Os anjos subirão e descerão aos vossos lados, sempre trazendo proteção a vós e a vossas palavras, sempre trazendo intuições e bons pensamentos, sempre trazendo ao vosso corações e aos vossos lábios boas palavras, principalmente para auxiliar aqueles que estão em necessidade, aqueles que estão necessitados de uma caridade, que por muitas das vezes precisam ouvir uma palavra amiga, precisam de um ombro, precisam de uma força espiritual, precisam de um poder maior, do poder que vem de Deus. Tem algo que está com ele que por muitas das vezes não pode ser resolvida pelo materialismo da terra, ele só pode ser resolvido de forma espiritual. E cada um de todos vocês são portadores desse dom,
do dom de levar a palavra do Senhor, do dom de levar a presença do Espírito Santo cada vez mais longe, o dom de fluidificar os ambientes. Você, nosso irmão da corrente Salamandra, você tem poder de abençoar a sua casa, você tem poder de abençoar o seu trabalho, você tem poder de abençoar até mesmo as locomoções que você usa, aos seus irmãos, através do seu bom pensamento, através da canalização do seu pensamento, através da sua mentalização, você consegue imantar, você consegue abençoar, você consegue harmonizar, porque você é uma presença de Deus, é uma presença do Espírito Santo de Deus. Ao seu lado está um nobre mensageiro que querem cuidar da sua vida, que querem acompanhar os seus fatos, que querem afastar de você todos os espíritos negativos que possam, de uma forma ou de outra, te conduzir ao seu erro, ao seu caminho de destruição, que possam, de uma forma ou de outra, quererem te cobrar, quererem te amaldiçoar, quererem prejudicar você e toda a sua família. Eles estão afastando de você. Eles estão presentes ao vosso lado. Eles vão conduzir os vossos passos. Eles vão trabalhar através de você, levando paz a quem não tem paz, fazendo sorrir aquele que chora, fazendo curar aquele que está doente. Que nosso nobre João Relojoeiro, estamos pedindo a vós encarecidamente, pela vossa presença, junto a esses irmãos a qual pedimos, que esteja ao lado deles, proteja eles e dê a eles força para se revigorar, para se restabelecer, para se reencontrar com a sua saúde. Nossos nobres mensageiros, estejam conosco. Abençoa aos irmãos da corrente de Salamandra. Nesse momento, nossos protetores estão em conjunto, fazendo uma corrente vibracional de luz e de bênção. Eles estendem as mãos sobre todos vocês. Ele abençoa a todos vocês. Ele prepara as vossas mentes e os vossos corpos. Ele faz com que cada um de vocês, cada vez mais, seja instrumento da paz de Deus. Que teu coração seja amolecido, seja iluminado, seja evangelizado. Que os vossos corações possam ser semelhante ao do vosso grandioso e glorioso Mestre, Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, estai presente aos nossos meios, dai força aos nossos trabalhos, escutai os nossos pedidos, atendei às nossas preces. Amém, que assim seja. Eu vou fazer uma oração de um salmo, fazendo a saudação ao Mestre Jesus, e vamos todos nessa oração nos sintonizar e nos preparar para as nobres palavras do nosso irmão Manuel Inácio Clemente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guiai-me por águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Saudação a todos os nossos protetores. Saudação ao nosso irmão Manuel Inácio. Boa noite, Pai. A palavra está com o Senhor. Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Legal. Nesta noite, eu estou agora no telefone. Eu estou transmitindo para todos os nossos irmãos espalhados por este Brasil inteiro, aquelas pessoas que já passaram por nós, que já nos ouviram, que estão neste planeta Terra, ou aqueles que já partiram. Porque durante a minha jornada de vida, muitos partiram, amigos, conhecidos, parentes, muitos partiram. Pegaram uma viagem
definitiva. O teu corpo jamais retornará à terra. E o teu espírito permanece neste mundo em busca daquilo que eles não aprenderam aqui na sua vida humana. E não fizeram questão de aprender. Unicamente seguiram a crença dos teus pais, dos teus parentes, todas aquelas pessoas que a vez você acreditavam. Mas nunca seguiu realmente a palavra. Nunca seguiu realmente a doutrina. Nunca seguiu naturalmente a evangelização. Seguiu a vida. E até então não teve competência ou não puderam continuar na terra por motivo de doença física, ou descontrole físico ou psicológico. De uma forma ou de outra, aqui na terra permanecemos se nós cuidamos de nós mesmos. Na parte psicológica, na parte orgânica e na parte física, em geral. Porque somos máquinas, somos gerados por oxigênio e carbono. E temos na nossa mente, que é o computador central para combater o mal, a inveja, as emoções, as desilusões, tudo isso são fatores que podem nos agredir e tirar até o nosso direito de continuar vivendo. Todos nós precisamos de organização. E a nossa organização, ela vem no nosso poder físico. E, primeiramente, no nosso momento físico. A nossa doutrina e nossos ensinamentos mais profundos. Porque até mesmo os animais têm sentimentos. Mas os seres humanos têm menos sentimentos que os animais. Os animais têm carência e nos amam. Mesmo aquele que nos persegue. Mesmo aquele que são carnívoros. Porque são eles feitos da natureza e não conhecem os direitos do ser humano. E não tem outras maneiras de sobreviver. Portanto, todos nós que estamos na Terra precisamos ser um pouco mais inteligentes e saber que aqui na Terra nós permaneceremos por muito tempo se nós nos organizamos, se nós nos defendemos em todos os aspectos. Nós nos defendemos no momento da alimentação, no momento da incursão, nós nos defendemos no momento do ódio, nós nos defendemos no momento de oração, nós precisamos de manutenção. Manutenção esta que nos dá o direito de aprender e de ensinar. Porque aqui na Terra somos aprendizados, mas também somos professores. De uma forma ou de outra, nós somos professores. O nosso irmão do campo, o nosso homem laborista, eles são professores. E professores muito bem amados por Deus. Porque cultiva a terra e dá o plantio para a alimentação do ser humano. E também ele cria as suas criações, os seus animais, com todo carinho e com todo amor. Portanto, eles são os professores natos, que às vezes nem sabem o quanto nos ensina, o quanto ensina as pessoas que estão no mundo civilizado. E também depois partimos pelas pessoas que vão graduando, cada um dependendo um do outro, para poder se manter, para poder entender e para poder prosseguir a sua jornada da vida. Portanto, que nós estamos aqui na Terra e criados pela Terra, nós fomos criados também pelos da lei terrestre, formando anteriormente por rei, do rei que criava a sua província e a sua cidade, por reis que impedia que viesse uma pessoa mais do que ele, porque ele queria brigar pelos poderes, e os seus poderes eram sangue. E tomava terra, cidade e província através de guerras. E depois, então, que foi vindo a profecia que nascia Jesus. Depois dessa profecia, eles começaram a ter medo de perder o seu comando. Mas então veio
com todo o sofrimento do nosso mestre, com toda a lágrima derramada, com todo o teu sangue derramado, ele não desistiu do caminho traçado, que era conscientizar o ser humano que Deus não é deste mundo, Deus não é dessa terra, e aqui ele não é. Daí para cá, começou um poder de liberdade. Começou, então, eles brigar por democracia. E a democracia criaram o voto direto para dar aos seus governadores de cada estado o direito de representar o seu povo. E aí foi continuando desta forma, mas réplica de um antepassado, que mesmo essas eleições seria com violências. E depois, então, eles perceberam que era preciso de criar a própria lei aqui da Terra para inibir o direito de liberdade do povo. Essa lei que inibe, essa lei que pressiona, essa lei que absolve, essa lei que não cumpre integralmente os seus mandos, os seus papéis verdadeiros. Aí, nessa própria democracia, foi criando leis, foi descobrindo maneira de civilizar melhor o ser humano. Veio a reforma agrária, dando o sem terra o direito de trabalhar na terra involúvel, que não era executada, e foi assim trazendo para o povo diversas dificuldades, diversos momentos difíceis, e foi criando somatudos e criando também violentos, até então, uma civilização mais ampliada, onde os seus soldados são estudados, têm que passar por uma preparação estudantil, tem que passar pela educação dos seus estudos. Antes, não. Era violência. Aquele que era violento, aquele que era bravo, é aquele que era o soldado. Se chamava de bate-pau. Então, isso aí é a vida, é a civilização, é o que nós estamos vivendo, é o que nós estamos encontrando, é os momentos que nós estamos vivendo neste mundo, que são momentos cruéis, que vocês observam o tanto dos momentos que vivemos estão sendo cruéis. Estão sendo cruéis por quê? Papai, você tem liberdade de criar e de educar hoje o seu filho? Papai, hoje você tem liberdade ampla de pôr de castigo a tua filha e dizer para ela: não sai, não vá, fica quieto, esse fim de semana você não vai sair. Não, você perdeu a tua liberdade. Você perdeu a tua liberdade e se fez da lei crimes. Se você quiser contestar esse poder que eles querem contra você e a favor deles para aproveitar o momento de farra pela rua, de momentos tristonhos que levam a pessoa à ruína e à destruição. E o seu filho, meu pai, eu quero sair e não dou nem satisfação para você. Eu volto hoje ou amanhã, que dia que eu volto bêbado ou drogado. O que o senhor vai falar, papai? O que você tem para falar? Se você for falar, você vai ter confronto muito recreativo junto ao teu filho, que vai desobedecer e que vai querer até bater em você. Então, qual é a liberdade? Qual é a civilização que o mundo está implantando para a educação, para a doutrinação, para a evangelização? Qual é? Qual é a educação que estamos tendo hoje? Aí, então, começa essa trajetória de vida. Os homens criam leis, faz lutas, simplesmente que beneficia eles nas suas campanhas políticas. Então, nós estamos perdidos em cima desta terra. E, de repente, vem assolando a terra, o mundo, o ser humano, dificultando, tirando os focos até mesmo da nossa alimentação e trazendo certas tragédias para o mundo inteiro. E nós estamos aí, estamos sendo muito bem assessorados por esse tipo de pessoas que não assessoram nada, estamos sendo muito bem representados por essas pessoas que não representam nada,
e os mundos, os 3 mundos, te dão as mãos para quê? Para poder crescer a violência, para poder progredir guerras, para fazer mortalidade de todas as formas, por doença, por violência, por agressividade e por muitos dos meios, e outros os meios, porque não tem lição para o ser humano, tem libertação para o ser humano. Então, o mundo está sendo criado nesta nossa terra, o seu verdadeiro campo de conflito, o verdadeiro inferno em prol do ser humano. Hoje você trabalha, o que se ganha não se dá para se manter. Hoje você está na sua luta em busca de algumas explicações que você não consegue ter. Então, hoje você está aí nesse mundo de aflição, de contestamentos e de acontecimentos e de muitas coisas nesta guerra que é o réplica do antepassado. Hoje nós não temos os governadores que matam para poder ganhar a cidade. Hoje é voto. Hoje são eletivos por voto direto da população, do povo. Mas o povo não se une. O povo não luta pelo seu direito. O povo deixa se levar. E que se levando, o mundo está se transformando num verdadeiro inferno, num campo de guerra. Todas as doenças estão vindo, epidemia, mais epidemia, vindo, eles estão dando nomes, porque eles não sabem mais que nome se dá para uma epidemia que está chegando, para uma doença que está chegando. Então, eles estão colhendo o nome. Aonde está o conhecimento da saúde pública? Onde estão os grandes nomes sabedores estudando, que estudou toda a matéria humana, onde está os poderes deles, que eles não exercem o poder de Deus. Está só mesmo com o poder dos seus livros, o poder do que eles estudaram. E o poder de Deus eles esquecem, porque eles se acham maior do que o poder de Deus. Então, minha gente, vocês estão no campo de guerra. A terra é o campo de guerra. É preciso que todos vocês se unem cada vez mais nesta arca de Noé e se dar as mãos. E não se sinta pressionado nem amedrontado pelo que vocês estão vivendo e vendo. Porque muitas das coisas estão acontecendo, muitas das coisas ainda irão acontecer, e vocês estão aqui. E nesta arca de Noé, aonde formamos o nosso exército, nós temos o poder de combater esse mal. Mas nós temos o poder de não ser atingido profundamente por essas maldições que está sobre a terra. Portanto, minha gente, eleva o vosso pensamento e vê que aqui nesta terra, todos vocês vivem por uma crença, por uma fantasia ou por alguma coisa para motivar a tua vida, seja o que for para te dar motivação, o esporte, a dança, a alegoria, os passeios. Cada um de vocês tem uma maneira de uma adrenalina diferente de motivação, mas vocês terão que estudar, vocês terão que personalizar e ver o que é ofensivo. O que for ofensivo, vocês começam, se quiserem viver mais, começam a se proteger. Começa a se proteger mesmo, começa a tirar essa fonte do mal em que introduz no teu corpo, causando ruínas, tristeza, desavença, decepções, imoralidade. Tira isso da tua vida, começa a alimentar adequadamente, dormir bem, começa a tomar os seus medicamentos naturais que a gente tem passado para vocês, e então nós estamos prontos para viver muito tempo, tirando essas doenças malditas que está atacando, porque você vê tantas e tantas pessoas que foram embora com Covid. E aí essas outras doenças que sempre teve, que agora estão aumentando mais, como o tumor maligno, quantas as pessoas têm ido embora? Quantas das pessoas, mesmo com problema de debilidade mental, mesmo emocional,
mesmo espiritual. Quantas das pessoas estão matando, estão morrendo, estão aprontando, estão fazendo coisas absurdas em cima dessa terra. A terra não tem civilização, não tem doutrinação, não tem evangelização. Ou o povo esqueceu que Deus um dia veio à terra e derramou o teu sangue pela salvação humana. O povo esqueceu. O povo está esquecido. Então, vamos fazer agora, sinceramente, fazer sua prece em nome de toda a população e em nome da Arca de Noé. Queridos e amados irmãos, eu, sinceramente, venho aqui esta entidade muito emocional e muito preparado para dar a vocês o sentido da vida. Mas eu tenho uma lógica em questões da vida, e essa lógica ela é muito apropriada. Porque tudo neste mundo, querendo ou não, tem as virtudes do céu. Tem a sua vida e tem a sua ida. A sua vida existe um tempo determinado. A tua mãe engravidou de você, demorou 9 meses, às vezes até prematuro, ou às vezes até depois de 9, mas tem um tempo determinado. Bom, tempo de ida não tem. O tempo de ida é preciso de ter conhecimento, é preciso de ter defesa, é preciso de ter doutrina, é preciso de ter evangelização para que o seu tempo seja provocado, para que você permaneça nessa terra por muito tempo. Porque as virtudes que vocês não sabem, nem faz questão de saber. Porque no mundo hoje, a civilização te dá o direito de você achar que sabe tudo, mas não sabe nada. Porque tudo é influenciado pelos astros. Veja a lua cheia, a minguante, a crescente. E tudo influencia sobre a Terra. Tudo. Você nasceu na minguante? Então, a sua inteligência é um pouco meio curta, precisa de nós adequar ela para você evoluir. Você nasceu na crescente, você é mais agitado, você é mais permanente, você é mais lutador. Então, a própria Lua influencia você. A própria Lua. Então, são os humanos da Terra e os planetas. E se elas têm o comando, por que você não tem o comando sobre a sua naturalidade? Quando você nasceu, nos momentos que você vive, quando você está crescendo, porque os astros não comandam a sua vida, ele comanda a sua vida. Os astros comandam a sua vida. É você que não para pensar, para analisar. Por que muitas das pessoas, em certa campeão, na passagem de lua, eles mudam? Ou muda a temperatura, ou muda a dor do corpo, ou tem um plantio de uma planta, de uma coisa qualquer. Por quê? É porque os astros, eles comandam a Terra. Se eles comandam a Terra, você é muito mais sensível do que a Terra. Eles comandam você. Eles têm o comando sobre você. Então, se eles têm o comando sobre você, nós temos que saber que tudo aqui é gerado por um poder da natureza, por um poder da verdade. E esse poder da verdade, teremos que conhecer ele para que você não seja vítima de nenhum embútil, nenhum drama terrestre que te leva às enfermidades diversas, ou então te leva até à loucura, ou às doenças que pode te causar danos morais, danos espirituais e muitas outras coisas. Quantas das pessoas que cometem crimes por momentos emocionais? Quantas, talvez, no momento de passagem de uva? Quantas das pessoas não se dão valor no planeta que eles pisam, que chamamos de planeta Terra? Por quê? A Terra é promissora e ela te dá de tudo.
ela te fornece de tudo. Do calçado, a roupa, alimento, a água, a oxigênio, a carbono, tudo. Que é que conclui a tua vida, a terra te oferece. Então, por que você não alega o seu pensamento? Por que você não para agora, nesse exato momento, e diga aqui comigo, Senhor meu Deus, é preciso esclarecer melhor a minha mente, para que eu aceite o dia de hoje e que me preparo para o dia de amanhã. Para que eu não reclame tanto e luto para obter aquilo que eu não tive hoje. Senhor meu Pai, amanhã eu quero alimentar bem. É possível? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Sem prejudicar ninguém e nem ser prejudicado. Era apenas sobreviver. Senhor meu Pai, me dá inteligência para poder tratar bem as pessoas que bem tratado. Me dê inteligência para que eu possa servir e ser servido. Me faz forte para que eu possa fortalecer os mais fracos do que eu. Me dê poder, Senhor, porque o meu poder eu não quero para mim, quero para todos nós. Então, me faça competente para aceitar o que eu tenho, para aceitar o que eu possuo e para ter mais através da minha habilidade mental, da minha inteligência e do meu merecimento. Aí o Deus diz em filho, você reconhece tudo que eu te dei. O teu pai sabe de toda a necessidade, muito antes de você ter. A sua honestidade, a sua simplicidade, a sua humildade me faz sentir que você é merecedor da paz. Eu darei essa paz para você. E quando você ganhar essa paz não é só sua. Essa paz é da sua família, essa paz é dos seus amigos, essa paz é dos seus parentes, e essa paz vai refletir para você mais anos de vida e de felicidade. Quando nós estamos aflitos e que não queremos aceitar nenhuma sugestão de ninguém, nem opinião e nem conselho, então nós estamos totalmente doentes. O alimento não é bom. Nós comemos e a comida não nutre. Ela não desfaz digestões normal. E às vezes nem a água. E a nossa noite são torturadoras. E o nosso amanhã são amaldiçoados, porque o nosso dia não é promissor. Mas quando nós estamos bem, nós sorrimos para a vida e para o mundo sorri para nós e a vida sorri para nós. E nós assim conquistamos o nosso direito de ter paz e de ter alegria. E assim nós também estamos felizes no amor, porque quando nós damos amor, nós recebemos amor. Quando nós estamos agressivos, nós recebemos agressividade, porque somos o espelho e o reflexo da vida. Para que nós podemos nos amar, nós temos que dar amor, para que nós podemos receber. Para que nós queremos ser felizes, nós temos que fazer as pessoas felizes, para que nós recebemos a felicidade que Ele nos dá. Então é assim a vida, é doando que recebemos. E é assim, para que nós podemos viver mais tempo, você vê que as pessoas agitadas, as pessoas nervosas, são aqueles que contraem os tumores com facilidade, são aqueles que trazem na sua mente poder de agressividade, são aqueles que é desprezado, que é largado do marido, que é o marido largado dos netos, eles não têm maturidade, eles não têm simplicidade, não têm controle emocional. E aquele que não tem controle emocional, ele é invadido pelo espírito obsessor. E o espírito da treva, ele ataca a pessoa de uma tal forma que ele causa o que ele quiser, uma doença ou qualquer coisa que ele quiser. E, portanto, se vocês acham que vocês não são dominados pelos planetas, estão enganados. Vocês são dominados pelos planetas. Tudo tem uma ação planetária aqui na Terra. A Lua, como eu já disse, a Lua minguante, ele crescente. Então, tudo tem a ver aqui na Terra. Os planetas que
O seu mundo e também são planetas que colhem você no seu nascimento e que toma conta de você e que fortalece o corpo, o seu ego espiritual e também o seu anjo de guarda para evitar certos danos, certos conflitos e certa maldição. Como estava dizendo aquele nosso irmão que veio aqui primeiro, em questões do pai, um que não tem mais liberdade de criar ou de educar o teu filhinho e nem a tua filhinha, é real. Porque as leis são fajutas, são mal criadas e mal elaboradas pelos homens da terra. E com isso, eles dão o direito do menor fazer o que quer, de ir para onde quiser e de aprontar. E torna, então, um mundo de conflito, um mundo de prostituição, de droga e de tudo aquilo que é prejudicial para o ser humano. Portanto, meus caros e amigos irmãos, portanto, a tudo vocês da Arca de Noé, viver em paz não existe tamanho nenhum que substitui a paz. Não existe dinheiro nenhum que substitui a paz. Porque a paz te dá o direito de comer, te dá o direito de dormir, te dá o direito de sorrir, te dá o direito de gritar, de contar história, de contar casos, de contar piada e de contar exatamente com muita satisfação. Mas quando você já não tem, então vocês não têm direito de nada. Vocês ficam em casa, com cara feia para filho, para esposa, para todo mundo, sai para a rua, não sabe o que fazer, tem dores vesticulares, musculares, estomacais, psicológicos. Então, tudo te afeta e te faz a pior agonia do mundo. Você vai para casa, fica frito, dá tumores, ou dá até mesmo um gastrite, você vai submeter tratamento médico, fazer exames exagerados. Tudo é emocional, causado pelo dano negativo espiritual, porque vocês não estão no seu planeta certo, não estão na sua sala zodiacais certo, e estão sendo punhalados pelas forças negativas da treva. E a força negativa da treva, os seus olhos não podem ver. Não podem ver o tanto que vocês estão em volta de coisas ruins. Você está mil pessoas, mil espíritos perto de você, em volta de você, te cutucando a todos os momentos para poder ter uma oportunidade de gerar conflito no teu corpo. Se for beber não, vou te levar para a bebida. Se for da rua, vou te levar para a rua. Se for da droga, vou te levar para a droga. Não vou fazer você me manter. Porque eu todo mundo da treva, não preciso corpo desequilibrado, de uma mente desequilibrada, para que eu possa atuar, para que eu possa estar junto de você. Então é isso que muitas das pessoas boas, nós trabalhamos em pessoas má, separadas da família, vivendo ao relento, viajando ao mundo através do mundo, praticando crime de vidas destruídas, às vezes pessoas até boas, simplesmente não teve doutrina e foi capaz de entregar ao espírito obsessor em que encaminhou ele ao mundo da ruína. Portanto, meu irmão, não existe valores maior do que chamamos de paz. Porque a paz te dá o direito de tudo. Você gosta da noite, você gosta do dia, você gosta dos amigos, você gosta do parente, você sorri, todo mundo te ama, todo mundo te gosta, todo mundo te valoriza, mas quando você não a tem, você cria obstáculos, cria tristeza, cria os poderes emocionais prejudiciais e muitas outras doenças. E vocês não queiram achar que não são governados pelos planetas, não, porque são. Os planetas influenciam. Todos vocês são influenciados pelo primeiro planetário. E é preciso conhecer isso para poder valorizar a você, valorizar o seu anjo de guarda, porque ele é que conduz o seu anjo de guarda para a sua defesa. Defesa espiritual, defesa pessoal e defesa física. E aí ele também colhe você do seu profissional. Quantas das pessoas aí que vão estudar, não, eu estou querendo química, eu estou querendo letras, eu estou querendo medicina, eu estou querendo o direito.
e de repente, no meio do curso, nossa, eu enganei, eu estou antipatizado com esse curso. Eu não quero terminar, mas eu já estou na metade, eu vou terminar. Termina e nunca exerce, porque não tem um conhecimento do que eles veio para fazer, o que o seu planeta te dá, o que ele te emociona, o que eles se satisfazem. Então, quantos os profissionais que estão estudados, que estão formados e que não trabalham na área e não gostam, mesmo que eles tiveram oportunidade até para ganhar mais do que eles têm, eles não querem, porque não é do ramo, não é do campo que ele tem para ser. Então, todo mundo sabe, todo mundo precisa saber. Eu nasci para a agricultura, eu sou agricultor, eu nasci para ser aviador, eu sou aviador. Então, eu nasci para o volante do caminhão, eu sou um motorista. Então, todas as pessoas que estiver dentro do seu campo profissional e ditado pelo seu planeta, ele é feliz. Ele é feliz, o enxadeiro é feliz. Está lá plantando, vendo aquela chuvinha bonita, gostosa, ele está cantando, tomando chuva, trovoada, porque ele é do campo, ele é do campo. O planeta fez ele para isso, protegeu ele para isso. Então, somos símbolos dos planetas. Então, eu, como cidadão, quero escrever muitas coisas para você, quero ensinar muitos medicamentos que vai auxiliar ainda você, que vai defender você desse mundo isolador, desse mundo terrestre, muito estilo de tantos acontecimentos, e cada vez se colhe mais, porque uma coisa se planta, outra coisa se colhe, e isso vai se agredindo, progredindo, maltratando, matando, dificultando os seres humanos sobreviver e dando fraqueza geral, doenças inesperadas e irreconhecíveis, e levando as pessoas a desespero, a pânico e ser hospitalizadas, e a saúde não dá conta de contê-las, não dá conta de ajudar as pessoas carentes que precisam de tratamento. Portanto, eu quero ajudar todos vocês a se livrar dessas maldições, se livrar dessa tentação e se livrar dessas perturbações. Agora, nesse instante, eu vou deixar um cara amigo que está aqui, que quer falar um pouco com você. Caro amigos, obrigado a sua intervenção. Obrigado a todos os entidades. É um grande cientista que esteve aqui em primeira mão. Eu quero apenas dizer a vocês que vocês têm uma ilusão muito grande de viver em cima desta terra. E acha que viver aqui no planeta Terra é a melhor coisa, é o melhor lugar. E por isso você luta contra a morte, você luta até contra o princípio cristão, você luta contra tudo porque acha que é campo de divertimento, é onde que vocês vão, nos grandes shows, participações diversas, esporte e muitas outras coisas que você acha em que, alegoricamente, é a melhor coisa para se ver ou para se viver. Tudo isso são apenas fantasias, porque você bem sabe que no reino de Deus é passividade, no reino dos homens é vaidade. Muitas das vezes aqui você se diverte demais. E no reino do Senhor você só mesmo tem paz. Não existe esse divertimento, existe felicidade eterna. Então, aqui nesta terra, multidões de pessoas, como garotos, até mesmo velhos, idôneos, como mesmo veteranos, gosta muito da noitada, gosta muito da farra, gosta muito da orgia, gosta muito da fantasia, e vive esta vida inumerada, esquecendo do caminho sagrado de Deus. E é exatamente por isso que essa pessoa consegue indevidamente se irritar. Outras as pessoas perdem indevidamente a sua riqueza. E muitos apaixonam,
suicidam, matam por perder aquilo que era a sua vaidade, e muitas outras pessoas se separam matando o esposo ou matando o marido para não dividir os bens. E muitos dos filhos não querem que seus pais morram para herdarem. Então, este mundo é um mundo cruel. É totalmente cruel. Se as pessoas não aprenderem a forma correta de viver, não terão vida promissora, não terão nada de agradável. Porque na minha vida, na minha existência na Terra, eu fui um grande homem, tive capacidades elevadíssimas dentro da vida pública, como também tive poder monetário muito elevado. E esses poderes que eu tive, para mim, seria o reino de todos os bens, de todas as fontes que uma pessoa precisava. Eu tinha a melhor de todas as coisas. Invejável. As pessoas, para visitar da minha casa, tinha que pegar uma senha, uma proteção, e ter permissão de entrar lá dentro. Era um paraíso. Era um dos melhores lugares que já poderiam ter lá, enfim, de beleza, piscinas dentro de casa, mordomia e muitas outras coisas. Eu tinha tudo. Tudo. E logo uma vez, quando eu achava que o mundo era meu, que nada me faltaria, dinheiro, comida farta, joias, tudo, nada me faltaria. E eu tinha o comando. Eu tinha o comando. E quando uma vez eu senti uma pequena ruindade, e nessa pequena ruindade eu tinha os meus médicos, que não trabalhava mais para ninguém, era só para mim. E ele estudava, fazia curso em todos os países para cuidar da minha doença e da doença da minha família. E quando ele foi me diagnosticar, eu tinha uma doença rara que não tinha mais nada para fazer. Ela regredia o meu cérebro, ela regredia o meu organismo, ela regredia todos os meus músculos, toda a minha musculatura. Aí, em vez de eu me tornar um envelhecido, eu me tornaria uma criança, em todos os aspectos, atentamente. Aí, eu, enquanto tinha consciência, de repente eu gritei e falei assim, cadê os poderes do dinheiro? Aonde está o poder do dinheiro? Eu faria tudo, eu quero simplesmente viver normal. Mas aí eu fui ver que o poder do dinheiro pouco vale, ou nada vale. O poder da autonomia que eu tinha pouco vale, ou nada vale. E de repente eu vi os interesseiros ir para minha casa. Eu tinha vagas consciências em alguns momentos. Eu vi a família dividir as minhas coisas e não aceitar uma pessoa vender, entrar na lei para ninguém fazer do que era meu, porque eles queriam que era meu. Aí eu fui me diminuindo. E quando eu me tornei praticamente uma criança, mas ainda consciente, para o bebê, porque eu regredi tudo, eu ouvi uma voz dizendo: é muito difícil aquela pessoa que vem para o mundo e não entende o mundo. Porque o mundo não é feito para se viver eternamente. Todos os seres humanos que vêm aqui vêm para aprender. E você nada aprendeu. Você não quis aprender. Você teve tantas e tantas oportunidades para aprender, mas preferiu viver a fantasia. Aí, de repente, eu perdi a consciência e não vi mais nada. E quando eu parti, que não demorou muito tempo, eu fiquei num espírito revoltado. O espírito revoltado, tão revoltado, eu queria matar. Eu queria agredir. Eu queria pôr fogo no mundo. Eu fiz tantos acidentes fatais de cavalo, de carro. Eu fiz tanta morte
nas encruzilhadas, nos asfaltos. Eu agredi tantas e tantas as pessoas. E depois, então, eu vim ter uma nova reencarnação. Na nova reencarnação que eu tive, eu vim paraplégico, numa família bem pobre. E ali a gente dormia na cama de rock. Eu andava num carrinho de chumão que eles fizeram e pregaram as tábuas e me punha ali. Quando eu tinha 18 anos de idade, sem conhecer a vida, o mundo, totalmente paraplégico, olhando com os olhos todos, mas vendo, e tinha consciência, eu via, mas não se dava conta de falar. Ouvi mais uma voz dizendo: você cumpriu o resto da sua cena. A sua mágoa, a sua dor, a sua tristeza, já se pagou por sua dívida. Agora você pode partir em paz. Aí eu fui embora, outra vez. Quando eu fui embora, eu encontrei na saída do meu corpo, o meu corpo perfeito. Eu chorei bastante. E os anjos me pegaram nas mãos e me levou para um bosque tão bonito. E lá eu ouvia música, silenciosa, eu via pássaros, e tudo da natureza existente. Escola, sala de aula, bonito estudar, e tudo farto, sem fome, sem tristeza, sem lágrimas, sem dor. Aí eu fiquei abismado e passei por um período muito grande e voltei, então, no planeta Terra, mas não numa nova reencarnação. Quando eu cheguei no planeta Terra, para me conhecer a virtude e as maldades da Terra, aí eu pude ver que aqui é o lugar que vocês vivem danados. Vive a plena fantasia. Muito pouco vocês são felizes. Vocês choram. Não tem esse que tem uma certa idade que já não teve pânico, lágrimas, medo, desprezo, teve muitos momentos até de crítica, muitos momentos de humilhação. Todos vocês passam por isso na Terra. Todos vocês passam por momentos de pânico, de dor, de medo, de querer uma coisa e não poder ter, de doenças, de desprezo, de humilhação. Então eu vi que esse palco da Terra é um circo que se faz sorrir e que se faz chorar. E que vocês precisam aprender aqui em cima da Terra é não se valorizar tanto, nem fisicamente, nem monetariamente, e de forma nenhuma ser apenas um ser natural. E com a sua naturalidade, ser bom, não ser mal, fazer o bem, fazer caridade, vocês nunca perderam para isso, porque vocês não estão no palco da vida, não. Vocês estão no palco da morte. Aqui vocês choram, aqui vocês sofrem. Só você não para analisar. Então, portanto, é o conselho que eu dou para vocês. Procura ser feliz, procura viver bem, procura amar e ser amado, procura respeitar e ser respeitado, procura ter paz para que a paz nunca te falte. Porque quando se tem paz, não existe nada melhor. Deus toma conta de tudo você. Agora eu estou indo embora, deixando a paz de Deus por todos vocês, para que você possa ter um cigano para vir trabalhar com vocês e fechar os seus trabalhos. Boa noite. Graças a Deus. Eu sou cigano e estou vendo a beleza dos trabalhos desta noite de hoje. Floridos, perfeitos, com tanta bondade, com tanta clareza, com tantas explicações fundamentais. Eu estou feliz. Agora eu quero levar um abraço para a dona Hilda, em Corobatel, fiel, companheira, amiga, filha de Deus,
amor de nossa vida, pessoa que merece todo o carinho do mundo. Agora eu quero levar também um abraço para a Geralda dela e para o Geraldo, que está recuperando de um Covid, e que nós estamos tomando conta dele muito bem, e para que ele recupere mais rápido e fica bem. Então, estamos falando com o Geraldo, porque a Geralda está com pânico parado. Ele deu é, uma certa paralisia e que se transformou numa pequena preocupação, que se torna grande, porque é, é, a glicose eleva e que chamamos de diabetes emocional. Precisamos de cuidar dele, porque tudo na sua vida é progressiva através do emocional, das forças negativas do espírito da terra. Nós precisamos de levar até você muitos ensinamentos, porque esse médico, uma vez, contou sua história. E a sua história, ela não tem desvio. Ela tem desvio porque você não tem ainda o controle dela. E a sua carência, as suas complicações, os seus sofrimentos, que faz você viver o seu dia a dia como você vive. Mas a história, ela não muda de caminho. É toda a sua encarnação, quem é você, como que você tem que viver. E você não era impossível devido ao que você fez. Você teve um filho para ter e precisava ser preparatório, tinha que haver uma preparação. Deus, a primeira vez que ele viu, ele contou essa história. E tudo não passou de uma verdade. Você engravidou com muita dor e tristeza, até para mim, até para ele, você não pode ter essa criança. E até hoje, a ânsia de ser mãe, até hoje, a sua reencarnação, o que você contou para o mundo, não foi descrito, não foi prescrito e nem foi realizado, porque o próprio mundo está impossibilitando de você viver a verdade que você tem que viver. Mas nós estamos em tratamento para que esse emocional não te traz doenças físicas mais, não seja tão prejudicial à sua vida e nem o rumo de você, o seu direito de ser feliz. E o quanto as outras pessoas, quando estava o tempo espiritual falando, que aí em Corobadana existe uma onda dos espíritos obsessores, porque ia a terra de artistas, de compositores, de pessoas boas, mas tem uma legião de espíritos obsessores aí, que leva a pessoa a suicídio, que leva a pessoa a doença destruída de uma hora para outra, que leva a desavença na sociedade, que leva a morte de pessoas idosas por amor, ou por aceitação, ou por maldição, ou por violência, e que tem esse nosso irmão que é maçônico, pelo nosso irmão Jesus, que era depois de conversar com ele, para reunir um grupo, para pegar esse satélite de esses astrais que está manifestando na sociedade e atacando as pessoas dessa forma. Então, muitas das coisas estão acontecendo, muitas das coisas não vai acontecer, e nós estamos aqui vibrantemente para poder direcionar a vida de vocês, trazer paz e alegria para todo mundo. Então, agora, nós vamos desejar a felicidade para todos, agradecer a todos que estão na arte de Noé, agradecer todo o seu Alan, com a sua capacidade de nos ajudar a doutrinar, evangelizar o nosso grupo, e que ele é um irmão, pertence a Deus, pertence a nós, nós somos juntos, vamos lutar juntos e vamos ir para a prática do bem, porque o bem não existe dele valor monetário, ele é valor pessoal, sentimental e espiritual. E desses valores não existe nada que cubra, não existe milhões de dinheiro que cubra.
Deus para Deus e para aqueles que estão no planeta Terra. Ei, Maga, é a rainha do mar. Ei, Maga, é a rainha do mar. Abençoe essas águas que vão figurar. Abençoe o seu lar para Deus abençoar. Oh, minha gente, eu acabo de pegar. Abra a porta, minha gente, deixa nego velho entrar. Oh, minha gente, eu acabo de pegar. Abra a porta, minha gente, deixa nego velho entrar. Eu só venho pra te abraçar. Vou trazer uma rosa para te ofertar. Essa rosa tem o aroma do poder de Oxalá. Ela traz o milagre para te curar. Ela traz o milagre para te curar. Nego velho aqui chegou. Tá na beira do altar, ele canta para o Pai que almenejar. Saravá, meu Cristo, bem, é nossa detenção, é da Senhora do Rosário, dono do seu coração, emoção, emoção. Canta lá no nosso sertão, traz a força do meu matar, para quebrar toda a força e trazer para todo o pião. Para o céu vem caindo, uma coroa no chão, apanhar ela com jeito é da vida e condição. Lá no céu vem caindo uma coroa no chão, apanhar ela com deleta de condição. Meu Senhor, venha aqui me ajudar, vou quebrar todas essas forças que vão mal para as ondas do mar. O trabalho da minha noite é um trabalho excelente. Acorda quem está dormindo, levanta quem está doente. O trabalho da meia-noite é um trabalho excelente. Acorda quem está dormindo, levanta quem está doente. Adeus, meus irmãos, que eu já vou me embora. Vocês ficam aí com Deus, eu vou com Nossa Senhora. Adeus, meus irmãos, que eu já vou me embora. Vocês ficam aí com Deus, eu vou com Nossa Senhora. Aos nossos confiantes, aos nossos paracatuenses, aos nossos aliados, aos nossos de Confinópolis, de Brasília, diante da Veneza, onde que vocês estiverem, estaremos juntos nessa jornada, nessa luta e na permanência da terra, até que um dia encontraremos o reino de Deus. Fica tudo na paz de Deus e fica encerrado na paz espiritual, aguardando o encerramento na parte material. Até mais. Graças a Deus, sou João. Viva Deus, neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Com o pensamento elevado aos pés de Deus, faremos uma prece oferecida a Deus, a todos os santos, esses maravilhosos mensageiros que ainda se encontram presentes por todas essas caridades, por esse grande ensinamento. E no mesmo instante que estamos agradecendo, voltamos a pedir. Pedir por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos em seus lares, em um leito de hospital,
caído pelas ruas, embaixo das pontes, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, aonde quer, que tenha um filho de Deus necessitando de um conforto, de um medicamento, pedimos a Deus que na asa dessa prece possa ser levado a cada um, não o que estamos pedindo, mas sim de acordo com as necessidades e os merecimentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que graças a Deus, que glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Neste momento, com a licença de Deus, com a licença do Salamandra, com a licença de todos os mensageiros-chefes, damos por encerrado este trabalho na parte da matéria, como fosse encerrado na parte espiritual. Que louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus reine em nossas casas e em nossos corações. Damos por encerrado. Vamos fazer mais uma peça oferecida ao anjo de guarda do nosso querido irmão presidente Manuel Inácio, de toda a sua família, da corrente Dark, corrente Salamandra e corrente Arca de Noé. E pedimos por todos aqueles que se encontraram com a necessidade de um conforto espiritual. Aí eu peço também nessa oração final pela também de uma semana ela enferma, a mãe da Renata, enfim, a todos aqueles que se encontraram enfermos, que Deus possa abençoar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus. Que graças a Deus. Está entregue nas mãos de Deus e seja feita a vossa vontade e não a nossa. A palavra está com você, Luiz. Uma boa noite a todos, paz de Cristo e fica todos com Deus. Boa noite, Pai de Cristo a todos. Boa noite, paz de Cristo a Boa todos. noite, a paz. Boa noite.